Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. Esse episódio é o episódio novíssimo que acabou de sair do forno com um novo projeto de 2021. Um deles com um novo nome, de AuroraCast para SuriCast. E claro, uma nova série de episódios que vai começar ao longo de 2021, contando um pouco da narrativa histórica, da cronologia histórica. E esse episódio em particular, nós vamos falar um pouco sobre a história antiga. E dentro desse recorte extenso da história antiga, vamos falar um pouco da cultura grega, do mundo grego, das diversas formas e vertentes que se possa falar, desde a literatura até mesmo dos contextos históricos e o surgimento da filosofia, entre outros elementos. Então, se acomode aí que nós vamos tocar a vinheta e, como já é de costume, vamos começar. Bom, então, já acomodados aí, vamos de fato ao que nos interessa. Esse episódio em particular nós vamos falar um pouco da Grécia e que faz parte também desse grande período histórico chamado de História Antiga, que, como eu disse na introdução, é um período mais extenso da cronologia tradicional. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente existe mais de uma cronologia histórica, tem grupos de estudiosos e dentre esses grupos de estudiosos, a maioria considera que essa cronologia histórica tradicional tem um marco mais extenso, que tem o início no 4.000 anos antes de Cristo e tem sua data final ali mais próximo do 476 depois de Cristo. E nesse período é que se enquadram, por exemplo, o surgimento de grandes civilizações, como a egípcia, nós trataremos aí depois num outro episódio, como também o povo hebreu, ou seja, o surgimento ali do povo judeu, com Yahvé, etc. Também como outros povos que habitavam na região conhecida como Mesopotâmia, beleza? Mas enfim, como o nosso foco aqui é a Grécia, vamos então ao que nos interessa. A formação desse estado, ou a formação desse grande império que vai surgindo, né, ali de maneira bem às passas, de maneira bem larga, espalhada na região da Península Vulcânica, ou seja, nas ilhas do Mar Egeu, litoral da Ásia Menor, que deram origem a esse mundo grego que nós estamos falando aí. Essa região, pessoal, ela foi ocupada inicialmente por cretenses e só depois por aqueus, né? Ou seja, a civilização micênica, dórios, jônios, eólios, ou seja, os povos de origem indo-europeias. O que isso significa? Só para abrir um parênteses aqui, já fechando ele. Os dórios, jônios e eólios também são muito comuns de estudos na música. São escalas musicais, escalas dórias, jônias e eólias, né? Vêm dessa origem aí do povo indo-europeu que criaram ou deram origem a esse mundo grego. Bacana? Geograficamente falando agora, essa localização nos mostra um solo muito pouco fértil. E isso também, em certa medida, contribuiu para esse mundo grego se expandir. Por quê? Porque isso transformou o comércio. Isso deixou que o comércio fosse a principal atividade econômica desses grupos. Visto que eles tinham um solo pouco fértil, eles tinham que buscar externamente recursos para a sobrevivência, né? E a expansão comercial grega, ela começa ali no século VIII a.C. e contribuiu muito para a colonização de vários pontos ao longo do Mediterrâneo, chegando até o sul da Itália, que hoje nós chamamos de sul da Itália, né? Região conhecida como Magna Grécia. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui ocorreu por causa de um vasto movimento de expansão, de buscar suprimentos, né? De tentar localizar aí, recursos para a sobrevivência, para fazer com que esses povos conseguissem subsistir. E a partir do momento que solucionaram a demanda de terras, né, por parte dos mais pobres, começaram -se a estabelecer vínculos comerciais. Ou seja, todas essas regiões aí são tanto as cidades da Grécia Antiga, que ficam ali entre o Mar Egeu, o Mar Jônico, né? Lembrando, tem ali também naquela região ali o Mar Mediterrâneo, e ali se concentrariam
as cidades da Grécia Antiga, e ao redor disso, desde a Fenícia, Egito, Macedônia, todas essas pequenas ilhas ali foram colonizadas por essas cidades da Grécia Antiga. Beleza? Então, internamente, né, tratando de uma maneira mais ampla, a sociedade ela se baseava nos genos. O que são os genos? Abre aspas aí só para vocês entenderem. Seriam comunidades agrícolas, seriam comunidades autossuficientes, o que seria muito bom para o comércio para essas regiões que tinham poucos recursos, concordam? Então vou fechar essa aspas aí. Nessas chamadas comunidades gentílicas, ou seja, os genos, a propriedade era comunal e a política era comandada pelo pater, ou seja, pela paternidade, normalmente um homem, né, mais velho. Daí surge essa ideia da sociedade do grande pater, né, do grande pai, ou seja, uma sociedade paternal. Bacana? Esse período ficou conhecido como período homérico. Por quê? Porque as fontes que chegaram para nós hoje em dia são fontes que normalmente, pessoal, estão nos escritos ou nos poemas do Homero, que são designados por Homero, né? Ou foram datadas e descritas como autor, né, sendo Homero, que foram os poemas da Ilíada e Odisseia. Então, ou seja, esses dois livros, né, Ilíada e Odisseia, foram atribuídos ao autor, ou grande poeta da época, que era Homero, né? E isso é interessante, por quê que é muito interessante? Também porque nessas obras você tem ali alguns conflitos, você tem algumas questões relacionadas à cultura da época, e isso nos ajuda a entender melhor o contexto daquela época. Então vamos lá. O crescimento demográfico da comunidade gentílica, né, dos genos, levou à disputa de terras e, consequentemente, união de vários genos, ou seja, foram essas pequenas sociedades, né, autossuficientes ou comunidades agrícolas, elas começam a se unir visando formações de alianças, né, defensivas, o que pôs um fim à divisão interna desses genos. Então, ou seja, você tem ali primeiro uma formação, depois essa formação começa a ser reestabelecida com o intuito de criar alianças defensivas. E a propriedade da terra deixa de ser comunal. Então nós temos uma virada política ocorrendo nessas alianças. E quando essas propriedades deixam de ser comunais, o que começa a surgir a partir daí? Uma elite proprietária de terra no interior desse contexto grego, desse mundo grego que está surgindo ali. E, além do mais, as condições desse território, né, marcado por acidentes geográficos, isso aí depois posso até trazer um professor de geografia para falar um pouco sobre essas questões desses acidentes geográficos, mas no que concerne aqui o ponto que eu quero tratar com vocês, o que mais está em jogo ali, nessas novas condições do território, são as constantes disputas entre esses povos de culturas diferentes. Por quê? Os dórios, os jônios, os eólios, eles tinham culturas, eles tinham hábitos, costumes diferentes. E isso faz com que se isolem, né, de outros grupos, e a partir daí começam a formar as chamadas cidades-estados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que você tem essas alianças defensivas, você começa a buscar expansão, você começa a ter acesso a outras culturas, outros hábitos, você começa a entrar em choque com outras culturas, e isso leva, em certa medida, um distanciamento. Se você é autossuficiente, te leva a um isolamento, porque você não precisa do outro. Mas, por outro ângulo, esses outros que precisam de você, precisam também se aliar, precisam também criar correntes, né, que precisam criar alianças para conseguirem subsistir. E ao mesmo tempo que, por um lado, você tem alianças defensivas, outras alianças de ataque, você começa a criar ali uma formação de cidades, estados, pequenos vilarejos, né? Cada cidade dessas possuía uma autonomia política completa, tá? E também econômica, o que nos ajuda a entender, a compreender as práticas culturais, religiosas, ou seja, a partir daquela noção, daquela palavra chamada de acrópole, né, que era normalmente um centro geográfico e um local mais elevado
que se organizava a administração da cidade ou da polis, também um termo muito caro lá na filosofia, né? Ou seja, é onde tudo acontece, né? A cidade, é lá na cidade, é no centro dessa polis, no centro desse vilarejo, é lá no centro dessa acrópole, na sua meiuca, que é onde tudo acontece. Então, é normalmente lá que culmina, né, o desenvolvimento de um núcleo urbano. É lá que culmina todo o auge dessa democracia, a filosofia, as artes, as expressões culturais na sua nervura surgem desse contexto. Então, pessoal, voltando então a essa questão da autonomia política, o poder passa gradativamente a ser exercido por um pequeno grupo, ou seja, os proprietários que eu falei agora há pouco, esses grandes proprietários de terras que começavam a se revezar no controle político, constituindo a partir daí uma oligarquia. Ou seja, segundo Aristóteles, né, lá no seu livro A Política, seria uma forma ruim de governo, um governo onde poucas pessoas têm o poder, e seria uma forma ruim do poder. Então, seja, um poder que é legitimado, que tem poucos exercendo, melhor dizendo, né, seria uma aristocracia. Então, essa oligarquia aí, nesse primeiro momento, embora ela seja uma característica inovadora ali, ela posteriormente vai ser criticada por Aristóteles. Mas vamos lá. Uma das características adquiridas, né, ou pelo menos pelas essas características, os anos que nós podemos chamar aí do período entre os séculos VIII ao século VI a.C., compuseram um período que nós estamos chamando de arcaico, beleza? Esse seria um período arcaico, que inicialmente, lá pela arqueologia, situa-se como o período das primeiras manifestações da arte grega. Essa é uma outra característica, pessoal, dessa acrópole, como eu falei agora há pouco, porque a partir desse contexto começam a surgir o quê? A arte, também a filosofia, né, com os pré-socráticos, entre outras manifestações. E a partir da existência dessas inúmeras cidades-estados, durante esse período, duas delas é o que eu quero falar aqui especialmente, que seria Atenas e a outra que seria Esparta. Então são inúmeras, mas eu vou me ater apenas a essa dentro desse contexto desse mundo grego. Atenas, ela foi constituída ali no sul da Grécia, né? Ela foi ocupada inicialmente pelos aqueus e posteriormente pelos eólios e jônios. No entanto, a unificação em cidade-estado ocorreu mais ou menos no século X a.C. e proporcionou a formação de uma monarquia, ou seja, o poder ele era concentrado apenas na mão do chamado basileu, ou seja, quem que é o basileu? É o grande proprietário, é o maior proprietário, é o proprietário mais poderoso. Ele tinha uma função semelhante, pessoal, à função de um rei. Ele exercia a função de rei naquele contexto, né, daquela época. E a deposição do último basileu, ou seja, quando tivemos o último basileu no poder, levou à formação de um regime oligárquico. Depois desse último basileu, constituiu-se a partir daí o que nós chamamos de uma oligarquia. Esse poder oligárquico foi baseado no arcontado, ou seja, era um órgão que controlava a política. Os arcontes, assim chamados, né, que em grego significa responsável por um marquê, ou seja, por um cargo, eram escolhidos para ocuparem mandatos anuais. Ou seja, esses arcontes, eles se revezavam no poder de ano em ano. Assim, cabe ressaltar aqui, pessoal, que naquela época era uma espécie de aristocracia. Então você começa a perceber que há um movimento de uma oligarquia para uma aristocracia. Então esses eram os movimentos que iam se contornando e formando uma cidade-estado robusta, como foi historicamente Atenas, né? Após a expansão ateniense, Atenas começou a se expandir pelo sul da Itália, pelo Mar Negro, entre os séculos VIII e século VI a.C., também ocorreu uma grande crise social que fez com que Atenas mergulhasse em uma violência absurda.
e teve que buscar a partir daí uma organização jurídica, ou seja, buscar um componente ali, um poder jurídico para conseguir controlar esse contexto violento em que a cidade vivia durante esse período de crise. E nesse momento se destacou-se o quê? A figura de dois legisladores, que foi Drácon e Solon. Esses dois, o primeiro que foi o Drácon, ele transformou em registro escrito o conjunto de leis que eram baseados na tradição oral ateniense. Então, um outro parênteses aqui que vale ressaltar é que a partir do momento, um dos elementos que contribuiu para o surgimento da filosofia foi a escrita, né, pessoal? Foi essa organização política, foi o comércio, foi a expansão de território e também, claro, a escrita. As navegações também, ou seja, a partir desses contextos que fizeram com que o mundo grego se expandisse e se começasse a misturar entre as diversas culturas, você sai de uma tradição oral, você sai de uma tradição mitológica e começa a se adentrar a um mundo filosófico, um mundo artístico, etc. Aí eu vou fechar o parênteses aí, né? Então, ou seja, o Drácon contribuiu para o surgimento, para a escrita dessas leis, né? Para as leis, para o conjunto de leis que existia ali naquela tradição oral até então. Começa-se então a ter uma lei escrita, começa-se então a partir daí reafirmar, a partir dessas leis, o poder da elite, os eupatridas, né? Que em geral ocupavam os cargos lá no arcontado, então eles eram os arcontes, bacana. Já o Solon, que também era um outro desses legisladores, ele aboliu a escravidão por dívidas. Então você não podia mais ser escravo por dívida. Eu estou te devendo, então você é escravo seu até eu pagar essa dívida. Então ele aboliu essa categoria de escravidão e enfatizou o direito de qualquer pessoa prestar queixa, mesmo em nome de terceiros. Ou seja, eu posso prestar queixa de alguma coisa que ocorreu na polis, mesmo que não seja diretamente com a minha vida, seja com a vida do outro, por exemplo. Tá? Então isso também contribui aí muito para corrigir uma espécie de injustiça que ocorria dentro dessa polis. E também Solon propôs uma divisão censitária da sociedade, ou seja, de acordo com a renda do indivíduo. Então você tem uma espécie de segregação. Cada indivíduo tem uma classe. Você é pobre, você está aqui numa classe, você tem uma classe média, você é outra, você é muito rico, você está fazendo parte de uma elite. Então você começa a dividir essa população aí. Então, em vez de, se a gente for parar para pensar de maneira bem crítica, né, ao invés de sanarem os problemas atenienses, as medidas de Solon, elas foram agravar os problemas, criando mais problemas sociais, proporcionando o surgimento de tiranias, ou seja, a ascensão política de líderes autoritários, que não tinham respeito pelas tradicionais normas que regulavam a vida da cidade ou da polis, né? E só em 510, pessoal, antes de Cristo, que Clístenes retirou do poder o último tirano e instalou em Atenas o que hoje nós chamamos de democracia, ou seja, o governo popular, o demos kratos, né? Ou seja, o governo do povo ou a democracia. E essa foi uma das maiores contribuições gregas para a sociedade contemporânea, ou seja, para a nossa sociedade em particular. E isso é interessante que, a partir desse contexto, nós temos que começar a pensar no que seria essa construção da democracia ateniense. O que seria, em certa medida, a democracia, como que esse regime democrático foi constituído. Ele foi constituído em Atenas por um longo processo. Ele teve diversas formas de resistência a essa forma, porque isso compromete o poder de uma elite, de uma classe abastarda, etc. Então isso cria certos desconfortos, mas também minimiza conflitos sociais, problemas sociais que até então tinham sido criados por Solon, por mais que queira ter criado legislações que ajudasse o contexto grego, ele trouxe problemas, e esse demos kratos, ou essa democracia, tentou amenizar essas questões. Mas claro, pessoal, que a constituição do regime democrático em Atenas não foi algo tão simples assim, não foi algo que foi constituído
com tanta simplicidade e aceitação. Na verdade, foi o contrário disso. Foi um processo muito longo, né? Teve diversas formas de resistências e sem falar também que o domínio, né, de novas áreas de exploração também contribuíram para o fortalecimento da democracia. Ou seja, porque você tem ali uma prosperidade ali proporcionada pelos recursos que podem ser provenientes, ou que no caso foram provenientes dessas regiões, né? O que permitiram com que os cidadãos atenienses tivessem tempo suficiente para exercer maior participação na vida política. Então aí também entra a questão de quem era esse cidadão grego, né? Como que esse cidadão grego era ali colocado, pensado, enfim, entre outros contextos, né? Vale ressaltar também que diferente da aristocracia, lá na democracia grega, havia um embasamento na premissa da igualdade e da não distinção. O que isso significa? No caso de Atenas e de outras cidades gregas, né, não podemos generalizar, é claro, por quê? Com exceção de Esparta, porque Esparta foi uma das poucas cidades que continuou sendo uma diarquia, e eu vou explicar isso daqui a pouco. A democracia ela era direta, ou seja, isso significa que não havia uma representação como nós temos hoje contemporaneamente. Eu voto em alguém e alguém me representa no poder. Não, a democracia era direta porque o próprio cidadão, ele era o próprio político que atuava ali na ágora, atuava ali diretamente na polis. Então, nesse sentido, na ágora edificada e situada no centro da polis, era organizada a eclésia. O que era essa eclésia? A eclésia era a assembleia que reunia cerca de 40 vezes por ano para discutir assuntos políticos, questões de guerra, paz, alianças, ataques ou não, né? Bem como temáticas referentes, por exemplo, à religião, às festas, ao próprio calendário, entre outras questões. Para participar dessa assembleia, pessoal, o sujeito, ou seja, essa pessoa ou essa persona política, ela deveria ser livre, porque, como eu falei agora há pouco, os gregos acreditavam que a liberdade e a ociosidade, ou seja, esse tempo livre, esse tempo criativo, né, estavam intimamente conectados, ligados à participação política. Ou seja, os membros da eclésia deveriam possuir escravos. Por quê, pessoal? Aqui que está uma questão assim que muita gente confunde. Ah, mas como assim? Não faz sentido? Faz sentido porque para eu participar politicamente eu tenho que ter tempo livre para eu entender os contextos, os problemas, as diferenças, aquilo que não está muito bacana na minha comunidade, na minha cidade. Ou seja, para eu ter tempo livre, alguém tem que estar trabalhando no meu lugar. E aí entra o papel do escravo, que normalmente, né, não estava associado dentro do grupo de cidadãos. E aí entra uma questão excludente da comunidade política grega. Ou seja, esses membros da eclésia deveriam possuir escravos para que, livres das atividades manuais, do labor, né, do trabalho, pudessem praticar a política. E nesse contexto, eram considerados cidadãos, homens, filhos de pais e mãe ateniense, ou seja, tanto a mãe quanto o pai deveriam ser atenienses, eles deveriam ser maior de 18 anos, e mais ou menos no ano de 1430, essa região ateniense, né, possuía cerca de 310 mil habitantes e em torno de 40 mil cidadãos. Então, ou seja, de 310 mil pessoas, apenas 40 mil eram cidadãos. Isso você consegue perceber que ela excluía parte do grupo de pessoas que viviam na comunidade, que viviam na polis. Dentre essas pessoas estavam mulheres, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, e os próprios escravos. Só que, apesar disso, o sistema dava direito a pequenos proprietários, camponeses,
de tomarem decisões junto aos grandes proprietários. E é nisso que estava ali assentada a força da democracia antiga. Ou seja, nesse contexto é que relativamente, né, você vê, não estou generalizando e nem afirmando com certeza, mas relativamente os pobres tinham o mesmo poder de decisão do que os ricos. Mas que pobres? Os camponeses. Que pobres são esses? Os pequenos proprietários. Beleza? Então não é um escravo, não é uma mãe solteira, não é uma pessoa, um estrangeiro que se naturalizou, não é nada disso. Bacana? Uma outra instituição política, pessoal, que também não é muito estudada, mas que vale a pena ressaltar, é a Bulé. O que é a Bulé? É uma espécie de conselho, é um senado, né, que encarregava-se de analisar os projetos de lei e de supervisionar a administração pública, ou seja, a diplomacia e os assuntos militares da polis. A ocupação desses cargos, quem ocupavam esses cargos, isso surgia por meio de sorteios. Esses sorteios eram feitos, né, de períodos a períodos e os ocupantes eram remunerados, ou seja, eles recebiam dinheiro para exercer aquela função. E existiam também, além da Bulé, os magistrados, né, que executavam e tomavam decisões acerca da eclésia. Então, pessoal, lá na Bulé, para ser membro da Bulé, você tinha que ser um cidadão, ou seja, tinha que ser homem, tinha que ter acima de 18 anos, deveria ter pai e mãe ateniense, beleza? Deveria ter tempo livre, ou seja, você tem que possuir escravo, e você tem que ter acima de 30 anos e ser sorteado. Bacana? E para você ser membro da eclésia, você tem que ser proprietário, homem livre e necessariamente ateniense. E aí, para a gente pensar aqui agora um outro contexto, que é o que? A sociedade ateniense, como que ela se constituía, ela era dividida em grandes 3 grupos, né, que eram os grupos dos cidadãos, dos metecos e dos escravos, que eu acabei de mencionar. Então você tem o grupo restrito, que eram os cidadãos, você tem os metecos, que eram os estrangeiros, né? E você tem os escravos, que compunham toda boa parte da economia ali dessa cidade. Os cidadãos, ou os eupátridas, que eram nascidos em Atenas, eles controlavam o poder político, eles detinham a maioria das terras, né? Podiam se dedicar à vida política, como eu falei agora há pouco, já que o trabalho era todo feito e executado pelos escravos. E as mulheres se dedicavam às atividades domésticas, à criação dos filhos, ou seja, dos futuros cidadãos. Então você percebe aí a exclusão da mulher dentro desse contexto social, né? E ao mesmo tempo, apesar de serem considerados livres e se dedicarem às mais diversas tarefas, como o artesanato, a arte, o comércio, os metecos não tinham direitos políticos. Mesmo eu sendo estrangeiro, eu sou livre, beleza, não sou escravo, mas eu não tenho direito político. Eu não posso me casar com uma ou com um cidadão. Beleza? Eu tenho minhas restrições e na maioria das vezes os estrangeiros pagavam uma taxa por viver na polis ateniense. Então, ou seja, além de ser estrangeiro, ter que trabalhar para conseguir subsistir, não ter direito político, não poder me casar com uma ou com um cidadão, eu ainda tenho que pagar para estar aqui nessa cidade. Ou seja, alguns até conseguiam, a partir do seu trabalho, acumular riqueza, mas de que valia essa riqueza se eu não podia ser cidadão, não podia participar politicamente, não tinha nenhum tipo de direito, não tinha nada. Então fica aí jogado e lançado, né? Os escravos, que era esse terceiro grupo, que eram a base da sociedade, né, exercia todos os tipos de funções dentro do território ateniense, todos os tipos. Um indivíduo poderia se tornar escravo por nascimento, ou seja, você já nasceu escravo, se você fosse filho de escravo, por dívida, ou seja, se você for prisioneiro, se está devendo alguma coisa, está devendo, e você paga essa dívida com serviço escravo, ou se você fosse um prisioneiro de guerra. Mas nós não podemos esquecer
que o trabalho escravo ele foi fundamental para quem? Para que os cidadãos pudessem se dedicar completamente à vida pública. Então, para que houvesse um mandano, teria que ter alguém obedecendo aqui embaixo e trabalhando para manter o conforto do outro lá em cima. E um outro ponto-chave dessa explanação que eu estou fazendo aqui é lembrar também que nessa sociedade, nessa tripartite da sociedade entre escravos, metecos e cidadãos, cabe-se pensar que a escravidão por dívida já tinha sido deixada de lado, tinha sido abolida pelo Solon, que era um dos legisladores da época. Bacana? Então, pessoal, agora, a partir desse contexto que eu estou apontando para vocês aqui, eu vou me dedicar agora a uma outra cidade, que eu falei que iria concentrar em duas, né? Uma seria Atenas e a outra Esparta. Então, vou falar um pouco de Esparta, que foi fundada pelos Dórios, lembrando que Dórios, Eólios e Jônios, né? Então, ou seja, os Jônios e Eólios constituíram ali Atenas, ajudaram na constituição de Atenas, e os outros foram os Dórios, lá no século 9 a.C. E praticamente Esparta se desenvolveu na península de Peloponeso e, diferentemente das demais regiões da Grécia, apresentava terras férteis. Então, ou seja, lá era uma região muito rica, o solo era muito rico, né? E por outros ângulos, né, ou por outras perspectivas, foi a que menos sofreu com crises econômicas do que as demais cidades-estados, justamente por esse solo fértil que tinha ali naquela região. A política espartana, como eu falei agora há pouco, ela era controlada por uma espécie de oligarquia guerreira que dominava o Estado e a propriedade da terra. Mas a polis espartana era uma oligarquia e aristocracia ao mesmo tempo. Ela era fundada ali a partir de nós chamamos de diarquia, ou seja, haviam dois reis que compunham a sociedade espartana. Por quê? A política ela era debatida em uma assembleia conhecida como Apela, ou Ápela, né? Onde eram eleitos a Gerúsia e o Eforato. O que seria esse Eforato e essa Gerúsia? Eram dois órgãos com função legislativa e executiva, mais ou menos nesse sentido, né? Trazendo aí para os dias atuais para a gente tentar criar essa imagem do que seria essa Gerúsia e o Eforato. Primeiro, a religião e o exército ficavam a cargo de dois reis na chamada diarquia. Então, você tinha uma sociedade muito organizada, uma sociedade muito fechada, muito engessada, né? Então, ela funcionava praticamente sendo controlada por dois reis que detinham com eles a religião e o poder do exército. Você tinha um órgão chamado Gerúsia, que tinham dentro dele componentes ou membros acima de 60 anos, eram 28 homens, e eles ficavam responsáveis pelo quê? Pela elaboração das leis. O Eforato eram 5 membros que eram eleitos anualmente, todo ano eles eram eleitos e tinham funções executivas dentro desse Estado espartano. E a Ápela ou Apela eram cidadãos, ou seja, necessariamente soldados, maiores de 30 anos e que tinham o direito de votação das leis e eleição dos gerontes, ou seja, daqueles que compunham, né, a Gerúsia. A sociedade espartana, diferente da sociedade ateniense, ela era dividida entre os espartanos, entre os periecos e os ilotas. E nós não podemos esquecer, pessoal, que quando nós falamos de Esparta e dos espartanos, nós não podemos deixar de lado ou de relembrar que era praticamente uma cidade, uma polis militar. E, ao mesmo tempo, os espartanos, ou os legítimos espartanos, constituíam a elite militar e a minoria dos habitantes da cidade, por incrível que pareça. Ou seja, esses cidadãos, ou seja, esses espartanos, detinham o poder político, o controle da maioria das tarefas férteis da região,
E também esses homens dedicavam-se à guerra, aos assuntos públicos, enquanto, mais uma vez, conforme era previsto lá em Atenas, né, as mulheres ficavam apenas obrigadas, dentro do espírito espartano, cuidar dos futuros guerreiros. Então, mais uma vez aqui você vê a exclusão da mulher das outras componentes, né, sociais aqui relacionadas aos grupos étnicos, sociais, exclusos de todo esse direito político. Ou seja, resumindo, né, estou querendo dizer que, com exceção desses militares que eram membros dessa elite militar e que possuíam todos os direitos, né, desde os públicos, políticos, etc., qualquer outro grupo estava excluso disso. Sejam os camponeses, sejam os estrangeiros, as mulheres e por aí vai. Então, seja, o que é mais interessante é pensar que se você tinha essa elite, né, lá, colocavam lá, nós tínhamos também os periecos. Quem eram os periecos? Eram homens livres e não possuíam direitos políticos, dedicando-se ao comércio, ao artesanato, né? Ou seja, seriam a mesma coisa dos estrangeiros, né? Seriam a mesma coisa dos metecos lá em Atenas. E por outro lado, da mesma forma como em Atenas, o casamento entre os periecos e espartanos também era proibido. Ou seja, aos primeiros eram reservados cargos inferiores no exército e a obrigatoriedade de pagamentos de tributos. Então, ou seja, eles até poderiam participar ali do exército, ser treinados, mas eles eram a linha de frente. Eles eram quem? O soldado que estava ali na frente da batalha, ou seja, os primeiros a serem sacrificados, etc. E por outro lado, né, por último, nós temos os ilotas, que eram servos do Estado e estavam presos à terra, presos ao território espartano. Trabalhavam nas propriedades dos espartanos e deveriam pagar tributos a estes, ou seja, você mora na minha cidade, você é praticamente o meu escravo e além disso você tem que me pagar, para eu ter tempo para fazer política, para treinar e fazer as coisas mais. Então, numa sociedade como essa, onde a maioria da população era constituída por ilotas, ou seja, por trabalhadores presos à terra, né? Ou seja, por escravos ali colocados a essa terra, a população, ou seja, os cidadãos, eles cabiam apenas a preocupação, a sua própria proteção. Esse cidadão tinha que pensar na proteção particular dele, né? E esse era um ponto-chave que tinha ali naquele contexto. E nesse sentido, a militarização, ou seja, o ponto forte e marcante em Esparta, onde homens, né, desde a infância eram treinados na arte da guerra, desde a infância são treinados a resistirem, a persistirem às diversas formações geográficas, as diversas questões ali climáticas, né? Ou seja, só esses que resistem, que persistem a essas diversidades conseguiriam sobreviver e que eram considerados fortes o suficiente para compor a elite militar, nos mostra claramente que a educação em Esparta ela ficava a cargo do Estado, ou seja, desses cidadãos que compunham essa elite militar, e essa educação necessariamente era militar. Até mesmo porque era muito mais saudável eu garantir a educação dos meus, pensando aqui enquanto uma elite militar, para fazer com que os meus consigam sobreviver e subsistir. Bacana? Então, nesse sentido, você tem aí uma cidade completamente militarizada, completamente fechada nesse contexto. Pessoal, uma outra questão do mundo grego, já pensando nesse encerramento, é levar em consideração, por exemplo, o que? As guerras médicas, né? As guerras médicas ou persas, que foram uma série de batalhas que ocorreram no século V a.C., naquele momento em particular, as cidades gregas enfrentavam, né, seguidas tentativas de invasão, quando Dário I e depois posteriormente Xerxes, né, o rei persa,
investiram contra o território grego por ver ali uma grande oportunidade, né? E para fazer resistência frente a esses fortes exércitos, tanto forte em força quanto em quantidade de pessoas, as cidades-estados tiveram que abdicar do seu relativo isolamento, ou seja, eles tiveram que criar uma aliança, criar ali uma forma de se unirem ali para conseguir criar uma liga, ou seja, chamada Liga de Delos, uma associação militar dentre essas cidades que arrecadava impostos, né, depositados na ilha de Delos, visando o fortalecimento do exército grego com o intuito de derrotar esse investimento dos persas contra esse mundo grego, né? Os gregos ganharam, né? Então, ou seja, houve uma vitória dos gregos que foi possível graças a essa união das polis, né? Ou seja, essa Liga de Delos deu certo. E depois disso, Atenas começou a insistir na manutenção dessa liga, dando início a um período de submissão, pessoal. Ou seja, as demais cidades tinham que se submeter ao poder de Atenas. Deu aí, a partir desse momento, o que nós chamamos de imperialismo ateniense. Só que uma cidade ficou muito insatisfeita com isso, que deu início a um outro conflito chamado de Guerra do Peloponeso. Ou seja, depois do domínio de Atenas sobre as demais cidades, que marcou também o apogeu da cultura clássica, então nesse momento é que você tem o auge, o despertar de toda essa cultura grega, de todo esse período, né? Atenas viveu sua idade de ouro, principalmente durante o governo de Péricles, né? A democracia que se consolidou entre os atenienses, as tradições da cidade-estado foram impostas para todo o restante da Grécia, enfim. As demais cidades, por outra via, elas não aceitaram pacificamente o domínio ateniense. Até mesmo porque até então era uma liga, né? Não havia esse acordo de imposição. E dentre essas, Esparta era a que mais estava insatisfeita. E essa que formou também a Liga de Peloponeso, ou seja, Esparta comandou, junto com as demais cidades que não estavam satisfeitas com isso, essa Liga de Peloponeso. Então, a partir desse momento, em 431 mais ou menos, eclodiu, ou seja, despontou a guerra entre Esparta e Atenas. O conflito que acabou se expandindo para as demais cidades aliadas. E a partir daí, mais ou menos em 404, na Batalha de Egos Pótamos, confirmou-se a vitória dos espartanos sobre Atenas. E a partir desse período, várias cidades, pessoal, começaram a suceder-se no controle do poder da região, ou seja, ocasionando vários conflitos, diversos problemas sociais, ao mesmo tempo dentro dessa fresta, né? Dentro dessa vala que se abre, começou a surgir a invasão dos macedônios por volta do século IV a.C., e começa a partir daí iniciar-se o período que nós chamamos de período helenístico, ou seja, o período que surge ali entre o século IV, III e II, dentre esses conflitos que começam a surgir depois dessa queda desse imperialismo ateniense, né? E uma dessas questões que começam a surgir foi o quê? Foi a expansão territorial da cultura grega, que se deu principalmente pelo Oriente. Ou seja, e um dos grandes responsáveis por isso foi Alexandre, ou seja, o Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia. E por aí começa então o início de uma grande história que começa, que depois vai despontar ali no Império Romano. Bom, então por hoje é isso. Seguimos com os próximos episódios do agora então novíssimo Suricast em todas as plataformas de streams, da mesma forma que o Aurora Cast, só muda a questão do nome. Qualquer coisa, estou no Instagram @EltonRomualdo, firme e forte igual prego no angu. Então é isso, pessoal. Tchau e obrigado.